Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a doutora Tassiana, eu sou psicóloga clínica, eu estou atendendo somente online. Eu sempre deixo aqui embaixo na descrição os links para quem tiver interesse em atendimento online e também, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Hoje eu vou falar sobre a linguagem corporal. E o que seria? A linguagem corporal é um conjunto de todas as expressões do corpo. Então, é a forma como o corpo fala, de uma forma não verbal, através de expressão facial, gesto, postura, tom de voz, entre outros sinais emitidos fisicamente. Alguns especialistas dizem que 65% da nossa comunicação é feita através da linguagem corporal. Então, é muito importante falar sobre isso e notar a nossa linguagem corporal e a do outro, porque ela influencia nas nossas relações, na forma como a gente enxerga o outro e como o outro nos enxerga. E também, se a gente consegue desenvolver essa percepção da linguagem corporal do outro e de si mesmo, a gente consegue ter bons benefícios, né, ali em relação aos nossos relacionamentos e também na área profissional, na área acadêmica, porque a nossa linguagem corporal, a maioria das vezes, ela é inconsciente. Ela já é inata ao ser humano. Então, quando nós nascemos, quando somos bebês, a gente 100% está se comunicando pela linguagem corporal. E aí, essas linguagens, algumas delas, elas já são universais, como a alegria, a tristeza, o medo, a raiva. Então, essas expressões faciais a gente vê em todo lugar, né? Universalmente. Agora, tem algumas outras linguagens corporais que a gente vai aprendendo e vai depender de cultura. Então, no mesmo país, por exemplo, né, em vários estados diferentes, tem diversos movimentos, gestos, né, expressões que são diferenciadas em outro país também. Só que quando a gente começa a notar isso e a trazer essa linguagem corporal para o consciente, a gente consegue modificar algumas coisas, modificar algumas posturas, algumas expressões e trazer para um benefício. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, né, de situações que acaba trazendo um prejuízo e às vezes a gente não percebe que a gente está agindo daquela forma. Então, por exemplo, pode ter ali uma pessoa que está chegando num local, numa casa, e aí tem algumas pessoas e uma delas está com o rosto fechado, a expressão ali fechada, com uma cara de raiva, né? E pode ser que aquela pessoa ela já esteja acostumada a ter aquela expressão, ter aquela forma mais contida de ser, né? E ela age assim inconscientemente. Só que a outra pessoa que está chegando, ela pode se intimidar com aquilo, ela pode olhar e falar, nossa, essa pessoa tá brava, ou então essa pessoa não tá gostando que eu esteja aqui. Então, isso intimida e afasta de alguma forma, mesmo sem você falar nada. E uma outra pessoa, ela pode estar ali com um olhar mais receptivo, sorrindo, e mesmo sem falar nada, só a forma dela se comportar, isso faz com que atraia a outra pessoa, com que a outra pessoa chegue ali para conversar e tenha uma relação melhor. Então, às vezes a pessoa fala: "Nossa, mas ninguém chega para falar comigo, né? De alguma forma eu não consigo ter uma relação boa ali, as pessoas se afastam". Mas como que tá a sua linguagem corporal? Como que você está se expressando? Então, você trazer isso para o consciente te ajuda a você conseguir agir de outra forma. Uma outra situação, um outro exemplo, no trabalho, ou então assim, quando vai fazer uma entrevista de emprego, ou então quando vai apresentar algum trabalho para alguém, de repente a pessoa chega com corcunda, né, com aquele para baixo, né, com os ombros, não consegue olhar para a pessoa. Quando ela fala num tom de voz baixo, né? Quando tá falando também começa a gesticular muito. Então, por mais que a linguagem verbal ali, o que ela fala, seja até bom, aquela outra pessoa que está visualizando, ela está enxergando essa linguagem corporal e está pensando, nossa, essa pessoa é insegura, essa pessoa ela não está conseguindo se colocar. E uma outra pessoa que ela pode falar igualmente a você, né, ela pode ali ter uma linguagem, né, verbal também igual à sua, mas ela chega com uma postura ereta,
né? Ela fala num tom de voz, né, mais assertivo. Na hora que ela tá falando, ela não gesticula tanto, né? Ela olha nos olhos da pessoa. Então, aquela pessoa fala, nossa, mas essa pessoa é confiante. Então, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu sei tanta coisa, eu sou bom, né, no que eu faço, eu sou inteligente, eu vou nas entrevistas e muitas vezes eu não consigo, ou então no meu trabalho as pessoas não me levam a sério e eu falo tanta coisa boa, mas muitas vezes você não está prestando atenção. Como está sendo a sua linguagem corporal? Será que você está tendo realmente essa confiança? Como que as outras pessoas estão te enxergando? Então, ter essa percepção é muito importante. E também entender o outro. Porque às vezes você pode estar ali numa entrevista de emprego e aí o entrevistador ele pode estar falando uma coisa, mas na expressão corporal dele, será que ele está gostando mesmo? Como que ele está agindo? Então você ter essa percepção é importante. Em outras situações também, às vezes a pessoa ela está falando algo ali, você só está prestando atenção no que ela está falando, mas não está vendo se realmente aquilo é verdadeiro, se ela está gostando realmente daquela situação, porque às vezes você ouve a pessoa está falando que está tudo bem, mas não está tudo bem. Então você notar essas expressões, elas são importantes ali para a sua relação e para as outras áreas da sua vida, né? Então, algumas das dicas, né, para que você consiga, de alguma forma, desenvolver melhor isso, né, até trazendo uma inteligência emocional, é observar mais as pessoas. Quanto mais você observar e tiver uma relação ali com as pessoas, mais você vai conseguir ter uma percepção maior. Porque muitas vezes as pessoas perguntam, né? Como que é assim de você olhar para a pessoa e você já saber se ela tá mentindo, se ela tá ansiosa, se ela não quer ouvir ali na situação? Porque a gente vê em diversos livros, né, em diversos locais falando isso, né? Como por exemplo, olhou para um lado, olhou para o outro, coçou o nariz, né, a orelha porque tá mentindo, ou então tá com os braços cruzados, então é porque não quer ouvir, ou tá mexendo muito as mãos e os pés, é porque tá muito ansioso, não quer estar ali na situação. Então, assim, precisa tomar cuidado com essas generalizações. Por isso que eu não vou trazer muito aqui alguns tópicos de a pessoa ela agiu dessa forma, tá com essa expressão facial, é por causa disso, é por causa daquilo. Porque você tem que ver um contexto. Você tem que observar. Uma pessoa ela pode estar com o braço cruzado, mas não necessariamente ela não quer ouvir. Pode ser que ela tá ali até num tom ali de superior, né, com o braço cruzado. Ela pode estar passando por alguma coisa naquele momento que ela cruza os braços. Quando a pessoa tá coçando o nariz, ela pode ter uma rinite, uma sinusite naquele momento, não necessariamente ela tá mentindo, porque ela não olha ali nos seus olhos, significa às vezes que ela tá um pouco insegura. Então, nem sempre aquilo que a gente acha que então a gente tem que ver um contexto geral. Ela tá coçando o nariz, mas como que tá as outras expressões dela? Ela tá se mexendo muito, mas a voz dela, ela tá muito rápida, ela tá fugindo dos assuntos. Então você precisa olhar o contexto geral da situação. E quanto mais você conhece a pessoa, né, ou as pessoas, mais você consegue observar isso e compreender. E também uma outra dica importante é o autoconhecimento. É muito importante a gente se autoconhecer, fazer uma psicoterapia, entender realmente a nossa linguagem corporal, como a gente está se comportando e também se a gente realmente está confiando em nós mesmos, porque muitas vezes o que é o nosso interno, a gente está passando ali para o externo e não está percebendo o quanto isso está influenciando de uma forma negativa. Então é muito importante prestar atenção nisso e vocês veem como é importante a nossa linguagem corporal, ok? Então eu espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Curte, comenta, compartilha para que outras pessoas também tenham conhecimento sobre o assunto e se inscrevam no canal e ativem o sininho. Esse conteúdo, né, esse tema, ele foi sugerido pela Maria Isabel e eu agradeço. Se tiver novas sugestões de vídeos, também podem deixar aqui embaixo nos comentários. Eu agradeço e até mais!